Quem me acompanha aqui sabe que eu me especializei no assunto dos anticoncepcionais e que eu abordo muito a questão da abertura à vida. Hoje a gente tem uma visão muito distorcida sobre esse assunto. A ideia de ter muitos filhos assusta. A gente acha que a gente precisa controlar o número de filhos, que a gente precisa ter poucos filhos, e a gente ainda acha normal passar décadas da vida da gente esterilizada com pílulas hormonais ou com dispositivos. O que acontece é que essas ideias antinatalistas foram colocadas na cabeça das pessoas. Então, quando a gente pensa essas coisas, não significa que a gente está pensando com a nossa própria cabeça, entende? A gente está simplesmente reverberando esses discursos prontos que foram criados justamente para manipular, para controlar o comportamento das pessoas e regular o número de filhos das famílias. Por isso eu quero mostrar para vocês 3 livros sobre esse assunto lançados recentemente, sendo que 2 deles nós lançamos pela nossa editora. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, A Morte da Humanidade, lançado pela nossa editora. Esse livro aborda o declínio do respeito pela vida humana. Muita gente hoje defende o respeito humano, a empatia, mas ao mesmo tempo defende também o controle de natalidade, a eliminação de bebês ainda no ventre da sua mãe ou ainda a eliminação de velhinhos. São termos que eu não posso falar abertamente. As pessoas são valorizadas por conta do seu status social ou porque podem trabalhar e render, mas não são valorizadas quando, por exemplo, são concebidas com alguma má formação, com algum problema de saúde ou se são, por exemplo, velhas demais. O segundo livro é esse aqui, A Conspiração contra a Vida Humana. Nesse livro a gente entende como todas essas estratégias foram criadas e colocadas em prática. Se hoje nós temos essas ideias de certa forma normalizadas na sociedade, é porque alguém criou e colocou em prática essas estratégias. E aqui entra o terceiro livro, Os Arquitetos desta Cultura, publicado pela Eclésia. Nesse livro a gente pode conhecer um pouco mais sobre a vida das pessoas que criaram e trabalharam para colocar em prática essas ideias que visam desvalorizar o ser humano. E o mais engraçado é que se a gente olhar para a vida dessas pessoas, a gente vai perceber que elas não estavam buscando a verdade, mas elas estavam então querendo modificar o comportamento da sociedade para justificar os seus próprios comportamentos promíscuos, antiéticos, antifamília e anticristãos. Então eu sugiro fortemente a leitura destes 3 livros aqui, porque isso não é simplesmente sobre opinião pessoal, isso é sobre estratégias muito bem calculadas para modificar o pensamento e o comportamento das pessoas sobre família e sobre filhos. A gente precisa acordar, enxergar tudo isso e trabalhar de verdade pela cultura da vida. Para quem tem interesse no assunto, aproveitem então a promoção da minha livraria, que vai até o dia 24 de fevereiro.